Eu separei alguns pontos para nós conversarmos, principalmente do Estatuto da OAB, mas vai ser uma conversa muito tranquila, um bate-papo muito tranquilo, um bate-papo muito rápido, sem cansar vocês, tá? Algo muito tranquilo, muito rápido, para que vocês não se cansem. Afinal de contas, já estamos no meio da semana. Então, sem demora, vamos começar. Já 21 horas e 18 minutos, já estamos aí 10 minutos aguardando o pessoal entrar. Vamos lá então. Pessoal, o nosso bate-papo de hoje é um tema muito importante. É um tema que me agrada pessoalmente. Deixa eu só aumentar a temperatura aqui, porque eu não tenho costume com frio, não. É um tema que pessoalmente me agrada muito. Depois vocês só me sinalizam aí se o áudio tá beleza, tá? Esqueci de perguntar do áudio. Só me dá um joinha aí se o áudio está beleza. O tema de hoje é um tema que me agrada muito, porque, na minha visão, é um tema que está diretamente relacionado ao caráter democrático do inquérito policial, ao caráter democrático da investigação criminal, e principalmente uma visão constitucional, ou seja, pós-88, a visão pós-88 do inquérito policial, da investigação criminal, que substancialmente está disciplinado em nosso velho CPP de 1941, e por isso importantíssima toda essa releitura nossa. E no ponto de hoje, especificamente, vamos trabalhar a participação da defesa técnica, a participação do advogado no inquérito policial. Obviamente precisamos abranger o tema. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta e eu não conseguir responder por agora, me manda pelo Zap. O meu Zap está na bio do Instagram. Eu estou com o Zap e com o Telegram na bio do Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, me manda pelo Zap. Olha na bio do Instagram aí o número do Zap. Me manda que aí ao final nós vamos bater esse papo. Bom, vamos começar essa história do meio do caminho, né? Eu digo meio do caminho porque o início é a Constituição. Mas em 2016 nós sabemos que o Estatuto da OAB foi alterado para, de forma muito corretamente, aumentar a garantia funcional do advogado da defesa técnica na delegacia de polícia, na investigação criminal. Logo no início do advento dessa lei, a Lei 13.245, lá de 2016, eu escrevi muito do que nós vamos falar aqui. Eu escrevi um texto que eu vou disponibilizar para vocês, depois eu dou um jeito de deixar disponível, que está na edição número 24 da RBC-CRIM, que vai tratar exatamente deste caráter democrático do inquérito policial. E por isso eu vou conversar com vocês o porquê que a participação da defesa no interrogatório policial ela contribui para esse caráter democrático. O nome do artigo, quem quiser pesquisar aí, depois eu disponibilizo, é Lei 13.245 de 2016, uma análise do caráter democrático do inquérito policial. Vamos lá, minha gente. O que acontece? Inicialmente, antes da gente entrar no tema e falar o advogado deve agir de tal forma, o delegado deve agir de tal forma, de ser algo muito trivial, é preciso nós entendermos a estrutura do processo penal brasileiro. Nós precisamos entender que o processo penal brasileiro ele traz uma estrutura diferenciada, ele tem uma estrutura híbrida. Por que o processo penal brasileiro tem uma estrutura híbrida? Porque eu tenho uma fase da persecução penal que ocorre junto ao poder administrativo, que é a fase da investigação, é a primeira fase da persecução penal, onde aí nós vamos discutir a questão do contraditório, da ampla defesa, se eu tenho aí um sistema inquisitivo ou se eu já tenho um sistema adotado de garantias constitucionais. E um outro passo, uma outra fase, ocorre junto ao Poder Judiciário. Se pensarmos numa ação penal pública, a partir do momento do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e da aceitação da denúncia pelo Judiciário, iniciamos o processo e aí sim eu tenho a fase processual, que é a fase que tem estrutura acusatória, até o advento da lei
que traz o pacote anticrime, nós não tínhamos a estrutura acusatória expressa nessa fase processual. Hoje nós temos, não obstante esse dispositivo, o artigo 3º do pacote anticrime, ele está suspenso por uma decisão liminar do ministro Fux, e aí nós temos que esperar onde que vai dar essa história. O fato é, lá no processo judicial, na segunda fase da persecução penal em juízo, eu tenho um contraditório pleno, eu tenho ampla defesa plena, eu tenho o juiz como, em regra, o espectador da instrução probatória, as partes vão produzir a prova em igualdade de condições, tanto a defesa como a acusação, e aí eu falo no devido processo legal com contraditório e ampla defesa. Beleza, tudo bem, tranquilo. Mas e na fase pré-processual? E na fase investigativa? Como que fica essa questão de contraditório? Como que fica essa questão de ampla defesa? Como que fica essa questão de participação do advogado, do investigado, durante o seu interrogatório perante a autoridade policial? Então são vários pontos que precisamos abordar, e eu já aviso para vocês, não obstante eu trazer o artigo 7º do Estatuto da OAB, eu quero alargar o campo de discussão, eu quero trazer a discussão para outros ramos além do direito. Afinal de contas, precisamos amadurecer isso e trabalhar o objetivo comum, o foco comum aqui, que é a proteção aos bens jurídicos tutelados. Minha gente, vamos lá. Eu disse para vocês que na fase processual eu tenho um sistema acusatório. Eu vou ter a ampla participação da defesa. A participação da defesa é a regra. Na fase pré-processual, eu tenho um instrumento de investigação essencialmente inquisitivo. E aí eu tenho muito cuidado em tratar essa expressão inquisitivo, porque essa expressão ela pode soar pejorativa, essa expressão no sentido medieval, ela vai nos dar a ideia de um inquisitivo arbitrário, e não é isso que eu preciso trabalhar no inquérito policial, mas eu preciso entender que a releitura do inquérito policial, da investigação criminal, ela deve partir da Constituição de 88. Eu tenho um novo marco, 5 de outubro de 1988, e aqui a gente faz um ponto. Mas a previsão legal é bem anterior. A previsão legal é de um período arbitrário, ditadura Vargas, 1941, ano de promulgação do CPP. Então veja, eu preciso adaptar o inquérito policial, eu preciso fazer uma revisão do inquérito policial à luz da Constituição. Mas não é algo simples de se fazer. Primeiro, eu não posso dizer que no inquérito policial, por mais que a defesa deva participar, por mais que a lei garanta a defesa, e nós vamos discutir isso, eu estou sem pressa hoje, tá? 9h26, até meia-noite a gente fica aqui discutindo isso, estou sem pressa. O Diário da Lai está perguntando o tema, nós estamos tratando, Lai, da participação do advogado. Obrigado, tá, pelo excelente professor. Nós estamos tratando da participação do advogado no inquérito policial, particularmente na investigação criminal. Como eu estava dizendo, eu não posso dizer e nem tentar adaptar, por mais garantista que precisa ser o inquérito policial, que o inquérito policial ele pode ser acusatório, como alguns defendem, igual à fase judicial. Minha gente, na fase judicial, apesar de eu conhecer o sigilo também como exceção na fase judicial, aqui no inquérito policial, o sigilo ele é imprescindível à investigação. Em muitos atos, em muitas fases do procedimento, o sigilo ele está atrelado à eficácia da investigação, à efetividade da investigação. Então veja, eu preciso falar da bonança que é a participação da defesa, eu preciso falar de quão democrático e importante e constitucional é a participação da defesa, mas nós precisamos pontuar que esta participação ela não é ilimitada. E ela não pode ser ilimitada por um motivo muito simples. Ela não pode ser ilimitada porque alguns atos do inquérito policial ele precisa estar acobertado do sigilo.
Ele precisa estar cobertado do sigilo, porque senão atrapalha a eficácia da investigação, senão destrua a eficácia da investigação. Então vamos lá. Como que eu vou compatibilizar isso? O CPP diz que o inquérito é sigiloso. A doutrina divide. Eu tenho um sigilo externo, que é aquele sigilo dirigido a terceiros, aquele sigilo dirigido à mídia, para proteger tanto a eficácia da investigação como direitos da personalidade do investigado, como, por exemplo, a imagem dele, que agora a própria lei de abuso de autoridade vem disciplinar isso de forma mais clara. Mas eu tenho também o sigilo interno. O sigilo interno é aquele sigilo dirigido às pessoas interessadas no inquérito policial, como, por exemplo, o investigado e o seu advogado. O investigado e o advogado, porque eu não aplico o sigilo ao Ministério Público nem ao Judiciário. Professor, então o inquérito policial ele é sigiloso para o advogado? Não completamente. O sigilo para o advogado ele é mitigado, ele é um sigilo parcial. Porque o advogado tem direito, tem a prerrogativa de ter acesso, de acompanhar os atos que já estão concluídos. Ou os atos que, se ele acompanhar, não atrapalha a eficácia da investigação. Por isso que eu gosto da expressão inquisitivo constitucional. Alguns colegas trabalham a expressão apuratório. Por quê? Por mais que eu esteja dotado de direitos e garantias fundamentais, eu não posso dizer que no inquérito policial eu tenho um contraditório e ampla defesa plenos, como eu tenho na fase processual. E também eu não posso dizer que os direitos fundamentais são absolutos. O preso tem direito de ser assistido pelo advogado, o advogado tem a prerrogativa de acompanhar o seu cliente, mas a coletividade também tem o direito de ter o crime elucidado, de ter o crime remetido à justiça e de ter a punição do autor do crime. Então vejam vocês que eu fico em conflito de direitos fundamentais. Eu preciso trabalhar a todo tempo com essa fundamentação. Obviamente eu não vou limitar direito fundamental sem a devida motivação, sem a devida fundamentação jurídica. Por isso que a fundamentação é imprescindível, inclusive nas decisões administrativas. Mas o direito do advogado ele não é absoluto. Ele é sagrado, ele é importante, ele legitima o inquérito policial. Obviamente o interrogatório, os colegas advogados que estão nos acompanhando sabem disso, que o advogado participa, ele é muito mais legítimo do que aquele que o advogado não participa. Ele só não é um direito ilimitado, porque os direitos fundamentais não são ilimitados. Porque os direitos fundamentais, eles não são ilimitados. Então veja que eu preciso ter essa consciência que nenhum direito fundamental é absoluto. Eu vou estar sempre aqui tomando minha água do Batman, porque eu estou tossindo demais e eu já peço desculpa por todas as tosses que virão. Vamos lá. Estou falando do advogado na delegacia de polícia. Se eu tenho uma delegacia de polícia, eu tenho um delegado, a autoridade policial. Mas vamos abranger. Eu podia ter aqui o Ministério Público, podia ter o Judiciário, podia ter o Defensor Público. Nós temos, minha gente, que acabar com a síndrome do cachorro vira-lata. Todos nós, e não estou falando aqui com advogados, não. Estou falando com todos os colegas. Apesar de eu também ser advogado, OAB Bahia 25370, com muito amor, muita paixão, estou licenciado porque não posso compatibilizar a função, mas ainda pretendo um dia tirar umas férias aí não remuneradas, uma licença não remunerada, para exercer essa missão tão sagrada que é a advocacia. O fato é o seguinte, por que eu falo da síndrome vira-lata? Todos nós somos carreiras jurídicas constitucionalmente positivadas e reconhecidas. Todos nós temos as nossas leis orgânicas, seja o Estatuto do OAB, seja a lei orgânica da polícia, seja a lei orgânica da magistratura, seja a lei orgânica do Ministério Público. Todos nós, dentro da sua atuação, estamos protegidos tanto pelas prerrogativas, como também pautados por direitos. Então o advogado, quando chega na delegacia de polícia, quando está com o delegado, eu vou falar do delegado, mas pode ser qualquer outra carreira jurídica, ele está entre colegas. São colegas, são bacharéis em direitos, são profissionais que estão lidando com o direito, são profissionais que estão trabalhando com o direito.
Muitas vezes de lado oposto, muitas vezes os interesses não são os mesmos, muitas vezes serão, até porque o inquérito policial ele não busca nem a acusação nem a defesa, o inquérito policial ele busca desvendar o crime ou o não crime, mas eu estou falando isso pelo seguinte, e aqui eu preciso abrir um parêntese, não sei se vocês lembram, agora recente passou no Fantástico, um casal que foi abordado pela Vigilância Sanitária no Rio, e aí o chefe da Vigilância Sanitária chegou para esse casal ali, foram abordados num restaurante por conta da aglomeração. E Bia, grande abraço, Beatriz Abraão, minha colega de doutorado, grande advogado no Rio de Janeiro, professora do Mackenzie, fica aqui com a gente, viu? E falta minha live que você está me devendo. Vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo. Beijão, Bia. O que acontece, gente? Se vocês assistiram essa reportagem, na hora que o vigilante ou o chefe da vigilância chega para o senhor e chama ele de cidadão, ele responde cidadão não, ele não, né? A esposa fala cidadão não, engenheiro civil formado. Minha gente, isso não é à toa. Não pense vocês que isso é um caso isolado lá. Nós precisamos entender que a democratização do ensino ela é muito recente. A democratização da carreira jurídica é de ontem para cá, é de ontem para hoje. Então existe um entendimento, eu vou falar algumas palavras e vocês me perdoem, todas as palavras que eu vou falar é com licença poética e é meramente acadêmico. Mas nós, Alberto, beijo para você também. Mas existe um entendimento de depois que eu saio de castas, depois que eu saio de uma estrutura completamente hierarquizada pelo patrimônio, eu passo a ter uma estrutura social hierarquizada pela educação, uma estrutura social hierarquizada pelo estudo. E aí o sujeito que tem um curso superior, ele já é ou se sente superior aos demais. E o sujeito bacharel em direito, nós advogados, sempre quando eu falar advogado eu estou falando de mim também, tá? OAB Bahia 25370. Léo, grande abraço. Sempre quando eu falar de advogado, estou falando de mim também. Mas veja, nós passamos pela democratização do ensino muito recentemente, mas é uma pouca elite que chega no ensino superior, eu digo, e uma pouca elite que se consegue chegar no ensino superior como bacharel em direito e galgar a sua inscrição na ordem. E aí vem uma visão, na minha opinião acadêmica, completamente retardada e retardada em caps look, de que o advogado bom, e isso se vocês conversarem com pessoas velhas, mais velhas, vocês vão ver isso, uma visão de que o advogado bom é aquele advogado que chega dando barraco. É aquele advogado que chega gritando, que chega mostrando a carteira da OAB, e eu sou advogado, e deixa eu entrar, e deixa eu fazer, e deixa eu acontecer. Minha gente, isso é ridículo. Isso é ridículo. E veja o contexto que eu estou conversando com vocês. Eu não estou falando do advogado, do delegado, do juiz, do promotor. Eu estou falando, somos todos colegas, somos todos carreiras jurídicas, sem hierarquia nenhuma, cada um com importantíssima função constitucional, que delimita as nossas atribuições à Constituição Federal. Então, nós conhecemos as prerrogativas dos outros, nós conhecemos os deveres dos outros, e nós sabemos os meios de voltar à normalidade, como as nossas prerrogativas são violadas. Por que eu estou falando isso antes de entrar no tema? Eu estou falando isso porque essa ideia do advogado que acha que quanto mais barraqueiro ele é, mais foda ele é, não sei adjetivar. Eu vou usar retardado aqui, mas vocês me ajudam. Minha gente, nós não discutimos aqui brigas de fulano, nós não discutimos aqui miudezas, nós não discutimos fatos. Nós discutimos o direito. Ninguém vai ganhar aqui, ninguém vai perder aqui. Quem vai sair vitorioso sempre, se o juiz for um bom juiz, se o promotor for um bom promotor, se o delegado for um bom delegado, se o advogado for um bom advogado, se o defensor público for um bom defensor público, eu estou falando das carreiras jurídicas, quem vai sair vitorioso aqui
é o direito. Então, ninguém ganha no grito. Por que isso? Isso porque o que vale para nós hoje, modernos, é uma palavrinha muito antiga. Bom senso. A atuação do advogado, a atuação do delegado, nossa atuação, ela é pautada no bom senso. Ela é pautada na urbanidade. Tem coisa mais bonita do que um advogado educado, um advogado que nas palavras educadas, sem barraco, ele traz a sua prerrogativa, sem estar igual o menino de quinta série que passou no OAB balançando a carteirinha vermelha. Tem coisa mais elegante do que um advogado que peticiona pedindo o desenciamento, ou o advogado que elegantemente fala das suas prerrogativas com urbanidade. Primeiro, que eu acho isso lindo. Segundo, que ele já ganha o bom trato. Obviamente, ele vai ganhar o bom trato com os servidores do fórum, com os servidores do Ministério Público, com os servidores da delegacia. E, obviamente, a visão que esse profissional tem é de um profissional excelente. Veja, eu estou com um advogado tratando com urbanidade. E a urbanidade é um dever ético tratado lá no Estatuto da OAB. Ah, professor, você sabe? Sei sim, sou advogado licenciado. Tá? Tem coisa, às vezes o cara chega ali, quebra suas pernas, eu digo suas, mas estou me referindo ao terceiro com quem ele está se referindo, ele quebra as pernas com a lhaneza que ele trabalha, com a delicadeza que ele trabalha. Então, minha gente, o primeiro passo aqui, antes de eu chegar no interrogatório em direitos e deveres, é urbanidade. O advogado barraqueiro aqui entre aspas, que acha que ganha no grito, é aquele advogado, uma época onde uma minoria entrava no ensino jurídico, não se tinha nem OAB, essa minoria era uma elite intelectual, essa minoria, se fosse barrada numa blitz, ela falaria, cidadão não, engenheiro civil formado. Ouçam o tio, o tio ama vocês. Isso é ridículo, isso é ridículo. Vocês, eu digo vocês, mas não vocês, meus queridos que estão aqui. Quem age assim é tratado com chacota nas costas. Então veja que antes de eu começar aqui o nosso debate, eu estou dizendo, não há inimigos, não somos inimigos. Muito pelo contrário, tem coisa mais linda do que depois você terminar uma audiência, terminar um interrogatório, sair ali conversando sobre futebol, sobre o que bebeu no final de semana, sobre o que tinha no copo do Batman. Não tem coisa mais linda do que isso. Porque veja, o que discutiram ali na sala de audiência, o que discutiram ali no cartório da delegacia, no fórum do Ministério Público, foi o direito. E todos nós, no final das contas, estamos brigando para que o direito prevaleça. Então veja que, dito essa introdução, nós vamos falar da importância do exercício do direito de defesa, nós vamos falar da importância de se estabelecer de forma limitada o contraditório no inquérito policial, inclusive com a participação da defesa nesse inquérito policial, e isso é fantástico o tempo todo, mas eu precisava dessa introdução só para poder dizer que isso não é ilimitado e também que os direitos fundamentais não são absolutos. Deixa eu só entrar no Zap aqui para ver como é que tá, né? Para ver se o Alex, que está monitorando a gente, já mandou calar a boca. Quando for para eu calar a boca, você fala aí, viu, Alex? Porque aqui é sem limite. Enquanto meu copo tiver beleza, a gente vai seguindo. Aí eu tô aqui de olho no Zap para ver o que está rolando. Então, minha gente, vamos voltar aqui a trabalhar esse direito, mas sabendo que ele não é ilimitado, porque nenhum direito é ilimitado, nem a vida é ilimitada. Acabamos de ver uma tragédia recente de uma menina de 10 anos que foi estuprada, estava grávida de 7 meses, e nem o direito à vida foi limitado, porque nenhum direito fundamental é absoluto. E aí eu comecei do meio para o fim, comecei das alterações no Estatuto da OAB, vamos começar agora do início. A própria Constituição, no artigo 5º, diz que é direito do preso, é direito da pessoa presa ser acompanhada por um advogado. É direito da pessoa presa ser acompanhado por um advogado. Tá Depois eu leio os comentários, tá? Depois eu volto aqui e leio todos os comentários.
Beleza, Edson. Depois a gente volta para... Depois nós voltamos para todos os comentários. Nenhum direito ele é absoluto. Então eu vou trabalhar o direito à defesa, eu vou trabalhar a participação do advogado no interrogatório, mas sabendo que nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Os direitos fundamentais, o próprio Alexis já disse, eles são relativos. Eu vou tentar otimizar no máximo possível, mas nunca vou conseguir garantir como a regra na sua exata descrição. Então vamos lá. Iniciar. Constituição, artigo 5º diz que é direito do preso ser acompanhado por um advogado. Veja que o entendimento que prevalece, existe divergência aí, é que eu não estou trabalhando o direito do advogado. Eu estou trabalhando o direito do preso de ser assistido pelo advogado. Mas se o preso não foi assistido pelo advogado, como por exemplo no flagrante, de acordo com o STF não há nulidade. Então aí há o direito do preso. E o advogado, muitos colegas mais antigos, que também muitas críticas que eu faço, vale aos delegados também, muitos colegas têm essa visão do inquérito simplesmente inquisitivo, e aí proibir a participação do advogado, proibir o advogado fazer perguntas, proibir o advogado ter acesso aos autos, sem saber que quanto mais o advogado participa, mais legítimo fica o procedimento, mais democrático, mais constitucional é o procedimento. A única coisa que o tio está falando aqui é porque eu tenho outro direito fundamental, também da sociedade, da coletividade, que precisa ter o crime elucidado, e aí eu preciso compatibilizar a questão do sigilo. Então a Constituição começa trazendo um direito do preso. Depois, lá na frente, a jurisprudência amadurece, o Supremo vem na súmula vinculante 14 e fala o seguinte. Vou ler a súmula vinculante 14 para vocês e a gente discute. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então veja que a súmula 14, a súmula vinculante 14 do Supremo, ela trata especificamente do inquérito. Ela trata especificamente da investigação dirigida pela Polícia Judiciária. E ela fala, o advogado tem direito de acessar o inquérito, desde que já esteja documentadas as diligências, desde que a diligência já esteja concluída. Sabe por quê que os ministros do Supremo falaram isso? Porque eu preciso preservar o sigilo das diligências em andamento. Eu preciso preservar o sigilo simplesmente porque se eu não preservar o sigilo, eu vou ter a eficácia e a efetividade lesada. Depois da súmula vinculante 14, aí sim, em 2016, o legislador altera o Estatuto da OAB e ele altera o Estatuto da OAB para trazer expressamente essas prerrogativas do advogado. Meus amigos, deixa eu pedir um favor para vocês. Vamos combinar o seguinte aqui. O que for de pergunta, eu respondo no final. Para ficar mais fácil, quem tiver uma pergunta, me manda a pergunta pelo Zap. O meu Zap está no Instagram. Aí vocês só vão lá, manda a pergunta, bota o nome de vocês. Que no final eu prometo responder todas as perguntas ou o que der para a gente responder. Beleza? Mas aí eu volto e tento responder as perguntas, mas para não ter uma omissão da minha parte, me mande lá as perguntas pelo Zap. Então veja, o legislador em 2016, ele veio... Daqui a pouco eu dou uma pausa também para conversar com vocês, tá? Exatamente, Tássio, exatamente. Daqui a pouco eu dou uma pausa para vir aqui e a gente conversa. Então, em 2016, o legislador ele altera o Estatuto do OAB e ele vem trazer como prerrogativa do advogado o direito de assistir, acompanhar o seu cliente e ter acesso aos autos. Não só em procedimento investigatório da Polícia Judiciária, mas em qualquer procedimento investigatório. Qualquer procedimento investigatório. O advogado tem direito a ter acesso, o advogado tem direito a acompanhar. E o próprio Estatuto da OAB fala, desde que a diligência já esteja documentada, desde que não esteja em andamento, para não atrapalhar a eficácia. Aí o Tássio nos traz um exemplo.
Imagina, o Tássio coloca assim, o advogado fica sabendo que a autoridade requereu a interceptação. Óbvio, Tássio, porque aqui as medidas são sigilosas. O sigilo interno ele é dirigido ao advogado também. Absolutamente? Não. Parcialmente, porque o advogado tem acesso ao que já está documentado. Eu separei alguns dispositivos aqui do artigo 7º, principalmente alguns que foram alterados recentemente, e eu vou dar uma passada aqui no Estatuto da OAB para depois nós conversarmos de uma forma mais livre. Mas como o tema hoje é a participação do advogado no interrogatório policial, eu preciso dar uma pincelada aqui no Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB, no artigo 7º, ele traz aí os direitos do advogado, as prerrogativas do advogado. Por isso que eu me filio àquela corrente que diz que agora o direito do advogado está positivado como prerrogativa do advogado acompanhar o réu. O réu não, mas tecnicamente dizendo, o investigado, porque réu é lá na fase do processo. Eu digo isso porque direito do preso ser acompanhado pelo advogado já está desde 88. Desde a redação original, em 5 de outubro de 88, o artigo 5º da Constituição já traz esse direito. Então, a meu entender, obviamente tem colegas que pensam diferente, mas a meu entender, e eu acho que aqui eu estou com a maioria, esse acesso, essa participação do advogado no inquérito policial é um direito do advogado, é uma prerrogativa do advogado. Vem impedir que o advogado seja turbado, seja embaraçado na sua atuação profissional. E aí vamos dar uma pincelada aqui, o artigo 7º traz alguns direitos, não vou ler o artigo 7º para vocês, até porque a dinâmica aqui é uma dinâmica mais interessante. Mas se vocês deram uma olhada aí, o inciso 6º do artigo 7º, ele diz, deixa eu só botar aqui minha água rapidamente. O inciso 6 do artigo 7º, ele diz que é direito do advogado ingressar livremente. E aí ele diz que é direito do advogado ingressar livremente dentro das alíneas A, B e seguintes. Lá na linha B, no final, tem: no caso de delegacias e prisões, mesmo fora do horário de expediente, independentemente da presença de seus titulares. Então, é direito do advogado acessar livremente, ingressar livremente na delegacia de polícia ou em qualquer tribunal ou em qualquer fórum. É direito do advogado. Agora vamos voltar para o início da live. Primeiro, que nenhum direito é absoluto. Segundo, que nós estamos falando de carreiras jurídicas todos, estamos falando de trabalhar com direito, todas as autoridades que trabalham com direito, e não estamos falando da casa da mãe Joana. Lá na casa da mãe Joana, eles não discutem direito. Na casa da mãe Joana é igual chiqueiro, ninguém sabe quem é o dono dos porcos. Aqui o advogado tem de ser respeitado, e se não for respeitado, há sim responsabilidade funcional de quem violar esse direito, mas ele precisa ser organizado. Lembra a alianeza, a urbanidade que está no Estatuto de Ética, e também é exigida do delegado, e também é exigida do juiz, do promotor e do defensor? Há de se ter uma organização. Imagina uma delegacia de polícia com 5 cartórios. Cada cartório com um procedimento sigiloso. O advogado chega: meu direito de ingressar livremente, e chuta a porta. Minha gente, não existe isso. Existe educação, existe bom senso. E você vê um profissional educado, separa tudo. Vai por mim, vai por mim. Você vê um profissional educado, um advogado que trabalha com o direito, um advogado que lhe quebra as pernas com o direito, separa tudo para ver o que aquele cara tem a falar. Então, nós estamos tratando aqui de bom senso. Bom senso. O direito do advogado é sagrado, mas todas as carreiras também têm nas suas leis orgânicas direitos sagrados, mas nenhum é absoluto. Se houvesse algum direito absoluto, ninguém ia discutir transfusão de sangue e testemunha de Jeová, ninguém ia discutir aborto resultante de estupro, porque os direitos fundamentais, infelizmente, eles se chocam com outros direitos, e como eu já disse aqui pela milésima vez, nós estamos trabalhando com carreiras jurídicas. Então, veja, tem que ser assegurado ao advogado livre acesso à delegacia,
tem que ser assegurado ao advogado livre acesso ao seu cliente, ao interrogatório, mas tudo isso precisa de uma logística, precisa de uma organização, até porque é procedimento de segurança pública. Até porque as pessoas ali, a depender se eu estiver com preso, elas podem estarem correndo risco. Então, se o tio aqui pudesse dar uma dica, mata essa história com lhaneza, com educação, com o direito. Chegar com a carteirinha do OAB, igual menino de quinta série, batendo minhas prerrogativas, como se não existisse também deveres, é patético. Então, meus amigos advogados, amigos não, colegas, porque eu sou advogado, OAB Bahia 25370, simplesmente estou licenciado, porque exerço hoje uma função incompatível com a advocacia. Mas eu falo aqui com colegas, com amigos, colegas. Então vai ter acesso ao cartório? Vai ter acesso ao preso? Vai poder entrar. Não só vai poder entrar, como eu falo muito mais. É bem-vindo, é importante, é essencial e traz o caráter democrático constitucional à investigação. Eu só preciso organizar. Imagina aí, eu tenho um caso de estupro. A vítima do estupro e o estuprador. A vítima do estupro está com o advogado. O estuprador está com o advogado. A vítima do estupro está no cartório sendo ouvida com o seu advogado. O advogado do estuprador, com a visão monocular, sem saber porque não estudou que os direitos fundamentais não são absolutos, chega e chuta a porta do cartório, é prerrogativa minha acessar livremente os locais. Não. Essa prerrogativa tem que ser garantida, mas não como é garantida na casa da mãe Joana. E eu falo isso com muito amor e carinho no coração. Ela deve ser garantida de modo que flexibilize e eu harmonize também toda a logística, toda a estrutura e todos os profissionais possam exercer com maestria o seu dever constitucional. O advogado, antes do Estatuto do OAB, está exercendo o direito sagrado constitucional. Ele só não é ilimitado, assim como nenhum outro direito é ilimitado. Outra questão, antes de eu falar do interrogatório propriamente dito, eu vou seguir aqui a ordem do estatuto que eu estou acompanhando e depois eu volto aqui nesses pontos. O estatuto, no inciso 10, diz que é direito do artigo 7º o advogado usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal. Palavra pela ordem, minha gente, é quando tiver algum equívoco, alguma dúvida. O inciso 10 não fala do advogado usar a palavra pela ordem no interrogatório policial. Mas óbvio que não precisa dizer. Nós estamos no bom senso, nós estamos na urbanidade, nós estamos discutindo o direito. O nosso negócio aqui é discutir o direito. Outras coisas a gente discute em mesa de bar. Então nada impede que durante o interrogatório, se o advogado vê que alguma coisa está equivocada, que alguma coisa está duvidosa, o advogado, doutor, pela ordem, volta aqui, ou vamos repetir. Então, o estatuto não traz expressamente utilizar pela ordem em interrogatório policial, mas, obviamente, a meu ver, é completamente possível, e, inclusive, eu acho que é completamente possível muito mais coisas que eu vou dizer aqui. Mas o nosso X da questão, que é o artigo que eu passei para vocês, eu vou responder a pergunta do Edson aqui. O Edson está dizendo, mas o advogado do estuprador não pode participar da oitiva da vítima? De forma nenhuma, Edson, a meu ver. De forma nenhuma. Primeiro, porque os interesses são conflitantes. Segundo, que o advogado, eu vou falar disso daqui, ele tem a prerrogativa de participar do interrogatório do seu cliente. A lei não garante a ele participar do interrogatório de demais testemunhas e de demais vítimas. Principalmente neste caso do exemplo, que eu preciso evitar a revitimização da vítima, o constrangimento da vítima, e são interesses conflitantes. Mas essas perguntas estão muito bacanas. Não deixe de me mandar pelo zap, não, porque eu posso passar aqui sem ver, e lá pelo zap eu vejo de forma mais bacana. Tá? Lá pelo zap eu vejo de forma mais bacana. O Ítalo está falando que o interrogatório é meio de defesa do investigado e ao mesmo tempo é instrumento de colheita de provas. Exatamente, Ítalo, exatamente. Eu vou tratar melhor do interrogatório, mas ali no interrogatório é a oportunidade do investigado tanto produzir a prova no âmbito do inquérito policial,
como também se defender. E, inclusive, se defender através do silêncio, sem que esse silêncio lhe prejudique. Mas o X da questão aqui, que vai fazer o gancho para tratar do interrogatório policial, é o inciso 13 do artigo 7º, que fala que é assegurado ao advogado examinar em qualquer órgão. Veja que a súmula vinculante 14, ela fala apenas na polícia judiciária, no inquérito policial. O estatuto da OAB ele vem mais abrangente. O advogado pode examinar em qualquer órgão processos ou procedimentos, findos ou em andamento, mesmo sem procuração, se não tiver sujeito ao sigilo, é claro, porque se estiver sujeito ao sigilo, aí a gente tem que ter procuração. E ele pode tirar, inclusive, cópias. Então, isso tá beleza, isso é garantido, isso ele pode, só que tem que ser feito de forma organizada. Então, aqui o inciso 14, que também revoga o anterior e traz uma nova redação em 2016, nesse contexto que eu estou falando, vem que cabe, prerrogativa do advogado examinar os autos, examinar o flagrante, examinar a investigação, tirar cópia, tomar apontamento, são direitos sagrados da defesa, devem ser observados, mas sabendo que nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Para chegar aqui na nossa questão, vamos para o inciso 21 do artigo 7º. O inciso 21 do artigo 7º diz: assistir, são direitos dos advogados, é o que está no caput. É direito do advogado assistir a seus clientes investigados. Então veja o que a redação literal diz: assistir aos seus clientes investigados. Então é direito do advogado, de acordo com o estatuto da OAB, assistir o cliente dele. O cliente dele que está sendo investigado. Todo estatuto, toda lei orgânica traz direitos e traz deveres. Às vezes a galera fica presa só aos direitos. Então aqui diz: assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu estou falando de advogados, você nem se pode dar exemplo, mas todos os meus exemplos são meramente acadêmicos. Mas é que entrou um advogado aqui, falei, tem a Beatriz, sensacional, a Beatriz Abraão, referência lá no Rio de Janeiro, de uma lianesa irretocável. O único defeito dela é que ela promete uma live comigo toda semana e não cumpre. E tem também o Farley que está aqui, e o Dr. Farley, que está aqui nos assistindo e acompanha em vários procedimentos. E várias vezes que eu estou falando aqui em exemplo de lianesa e discutir o direito, de como eu acho bacana discutir o direito, eu estou lembrando do senhor. Viu? Fica aqui esse registro. Não obstante todos os exemplos serem meramente acadêmicos para a finalidade de informar academicamente os nossos alunos. Mas vamos voltar aqui ao inciso 21. Cabe aos advogados assistir a seus clientes investigados. Então, resolva um problema. Tem que ser o cliente dele, investigado, não o cliente testemunha. O estatuto da OAB não fala cliente testemunha. Durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do interrogatório ou depoimento. Então veja, se o advogado não assistiu o seu cliente investigado, há uma nulidade absoluta daquele interrogatório. Há uma nulidade absoluta. E aqui a gente precisa discutir algumas coisas. O delegado pode permitir o advogado assistir testemunhas, assistir vídeo? Pode. Aqui não é uma caixa fechada. Aqui não é nada de exatidão. Aqui nós vamos trabalhar com direitos fundamentais. É possível a doutora Beatriz Abraão, defendendo o cliente dela, assistir as testemunhas, assistir a vítima? O delegado tem a discricionariedade para permitir ou não. Se o delegado chegar e falar: doutora, a testemunha ela vai ficar mais à vontade de falar só. Eu não vou permitir a presença do advogado, porque a lei me permite. A advogada, tudo bem, doutor. Agora, se eu chegar e falar com o cliente investigado dela que ela não vai acompanhar, ela não vai bater boca, porque ela é uma educação em pessoa, uma fineza em pessoa. Ela não vai tirar a carteirinha da OAB dela, igual o menino de quinta série faz, batendo na cara do escrivão lá, porque gosta de bater na cara do escrivão. Lá, coitado, ela vai fazer o quê?
de inteligente que ela é? Pedir a nulidade absoluta daquele ato. Porque um cliente dela investigado foi ouvido e ela foi embaraçada naquele ato. Então veja, o que causa nulidade é o advogado não participar da oitiva do seu cliente investigado. Não é cliente testemunha, porque às vezes a testemunha chega com um advogado e aí o delegado tem a prerrogativa também de não admitir ali, para resguardar a testemunha, aquela oitiva. E aí, minha gente, tem algumas questões que se discutem na doutrina. E aí? Se o preso chegar em flagrante ou o investigado chegar em flagrante e não tiver advogado, o delegado pode fazer oitiva? Se o delegado fizer essa oitiva, ela vai ser nula? O professor Auri Lopes Júnior, por exemplo, diz que vai ser nula. Que oitiva sem a presença do advogado é nula. Eu me filio a uma corrente que eu acredito ser majoritária, não obstante o maior respeito, admiração e todos os mais elogios que eu puder fazer ao professor Auri Lopes, que o direito do preso ele está na Constituição desde o artigo 5º e o STF já diz que não há nulidade. O artigo 7º ele trata do direito do advogado. Então, eu defendo que vai haver nulidade se o advogado chegar lá para acompanhar e o delegado não permitir. Mas se o preso for ouvir sem advogado, eu entendo, e este assunto ainda precisa de um amadurecimento na jurisprudência. É possível que amanhã nós façamos outra live para poder falar, mudou, o Supremo mudou. Mas se o preso chegar sem advogado e for ouvido sem advogado, o Supremo tem entendimento que não há nulidade. A nulidade ela vai existir se o advogado for proibido de participar do ato. Porque há a prerrogativa do advogado assistir os seus clientes investigados. E aí, essa galera da quinta série, que gosta de bater a carteirinha da OAB, a carteirinha vermelha, não façam isso, não façam isso. Vocês querem ver uma coisa? Eu, por exemplo, obviamente todos nós temos nossa carteira funcional para nos identificar como profissionais. É porque eu estou sem minha carteira aqui. A minha carteira funcional é a minha habilitação. Né? Minha habilitação. Porque eu morro de medo até de eu tomar uma cervejinha sem querer e mostrar sem querer a carteira funcional. Isso é ridículo. Vocês não façam isso. Ouçam o tio. O tio está falando aqui como amigo. Tá? Não façam isso. Sejam bons, sejam excelentes, deem show defendendo o direito. Defendendo o direito. Tá? Não deem show dizendo que vocês são engenheiros civis formados, porque isso é ridículo. Deem show defendendo o direito. Ponto. E aqui está bem tranquilo. Então veja, dessa galera da quinta série chegar, mas não me intimou para o interrogatório policial. Minha gente, o Supremo tem entendimento recente de que não há nulidade, deixa eu até ver se eu anotei aqui, se o advogado não for intimado. Obviamente, o bom trato, a boa lealdade, o bom senso, sempre que é possível, nem sempre é possível, mas sempre que é possível, ainda mais em comarca pequena, você ligar, você avisar, ou pedir para o presídio avisar. Mas o Supremo tem entendimento fixado agora, recentemente, na petição 7.612, eu não anotei o ano, mas vai ser agora, 2019, não vai ser antes de 2019, de que não há nulidade se o advogado não for intimado. O que fortalece aquele nosso entendimento de que a nulidade vai existir se o advogado estiver ali para poder participar do ato e ele for turbado, ele for embaraçado pelo delegado de polícia. Então veja, minha gente, que o Estatuto da OAB traz essas prerrogativas. São prerrogativas que nem precisariam estar escritas. Eu entrei na polícia em 2011, desde lá os advogados participam, a lei de 2016. Minha gente, quanto mais os advogados participarem, mais legítimo é o procedimento investigatório, porque eu estou sob a égide da Constituição de 88, que traz as prerrogativas da defesa, traz a investigação no artigo 144, traz as prerrogativas do Ministério Público, traz as prerrogativas do Judiciário. Então, quanto mais eu compatibilizo as instituições democráticas constitucionais, mais democrático é o ato.
Só que neste caso, eu volto a dizer, os direitos não são absolutos, os direitos são relativos e muitas vezes o direito do advogado ele vai ser limitado, principalmente no sigilo interno, porque há um outro direito da coletividade que tem que ser garantido, que é a elucidação do fato. E aí vem o artigo 7º da OAB, e aqui muito interessante, porque esse artigo 7º da OAB, no item 7b, né, o artigo 7º-B, ele é um artigo novo, trazido pela nova lei de abuso de autoridade. Ele traz aqui crimes, violar algumas prerrogativas do advogado. Mas, minha gente, não vamos esquecer que a própria lei de abuso de autoridade, ela traz uma finalidade específica. A autoridade, para ser punida por abuso de autoridade, ela tem que agir numa finalidade específica. Veja aqui o parágrafo 1º do artigo 1º da lei de abuso de autoridade. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade. Aí vem. Quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou por capricho pessoal. Galera, se o advogado está sendo limitado do seu direito para poder preservar um outro direito maior da sociedade, da coletividade, não é interesse pessoal, isso não é crime. Porque a lei de abuso de autoridade, ela pede uma finalidade específica. E, obviamente, isso só deve ser feito excepcionalmente. A regra, o advogado está ali junto. Eu vou ter uma confissão, eu quero um advogado junto. Isso é um inquérito constitucional, é um inquérito apuratório, é um inquérito com contraditório e ampla defesa, não plenos, como é na fase processual. Lá no processo eu tenho um sistema acusatório. Aqui eu preciso mitigar. E aí eu coloquei aqui também o seguinte. Muitas vezes nós advogados, e aqui eu volto como advogado, nós nos esquecemos o seguinte. Lembramos muito o artigo 7º que traz os deveres, os direitos, perdão, mas o artigo 33 vem e diz o seguinte. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. E aí tem que a infração disciplinar incidir em erros reiterados de inépcia profissional, manter conduta incompatível com a advocacia e tornar-se moralmente idôneo, dentre diversos outros. Então, assim, o nosso objetivo é atuar dentro da retidão, dentro do direito, dentro dos limites. A figura do delegado dentro da condução do inquérito não é ilimitada, ela tem limites. Se o delegado sair desses limites, ele vai responder, pode responder administrativamente, civilmente e criminalmente. Assim como o advogado também não tem uma conduta ilimitada. Então, isso era o que eu tinha para trabalhar com vocês, do que eu tenho positivado. Vamos então para a prática. Como que é um interrogatório na prática? A lei fala que o advogado pode pedir quesitos de perícia, enfim, a lei diz isso. Mas a lei não diz que o advogado pode fazer perguntas. A lei não diz que o advogado pode participar expressamente com perguntas. No meu caso, e quem advoga comigo sabe, tá aí, pode desmentir, o que acontece? O advogado participa, o acusado é interrogado na presença do advogado. Se o advogado não participar, obviamente, tem nulidade absoluta do investigado, cliente dele. De outro investigado, não. De testemunha, não. Aí vai depender do caso concreto. Mas de cliente dele, o advogado tem a prerrogativa de participar. A qualquer momento, a lei não diz expressamente, mas dentro deste ambiente de lhaneza, de urbanidade, de discutir o direito, o advogado pode pedir pela ordem. Se ele vê que está tendo algum tumulto, que o cliente está sendo prejudicado, ele pode pedir pela ordem. A lei não diz isso, mas eu defendo que isso pode acontecer. E ao final, é passada a palavra ao advogado. A lei não diz isso, mas eu acho que na prática deveria ser assim. É passado ao advogado para que o advogado faça as perguntas dele. E aí consta, dada a palavra ao advogado, o advogado perguntou. Isso porque, minha gente, primeiro, como vocês já falaram aí, o interrogatório é meio de prova? É meio de defesa? Então ele tem que se defender também através do interrogatório. E quanto mais eu tiver a participação da defesa, mais legítimo vai ser
o interrogatório. Então veja, em resumo do que nós conversamos, as prerrogativas são sagradas, mas não são absolutas. O acesso é garantido, mas não como é na casa da mãe Joana, há de se ter uma organização, há de se ter uma logística. Se houver interrogatório do cliente, do advogado, e o advogado for proibido de entrar, for turbado de participar, há nulidade absoluta. O Ítalo está falando aqui, o advogado pode formular quesitos. Sim, esses quesitos em relação à perícia. O advogado pode formular quesitos, o advogado pode fazer perguntas. Sabe uma coisa que eu acho sensacional, maravilhosa, que eu acho que é pouco feita? Eu acho que é muito pouco feito. Aqui na comarca onde eu trabalho, poucos advogados fazem. O advogado representar pela instauração do inquérito policial. Primeiro, que quando o advogado representa pela instauração do inquérito policial, ele já me traz um resumo do fato, ele já traz um rol de testemunhas, então eu já sei quem são as testemunhas que ele vai ouvir, que eu preciso ouvir. Se ele acha que tem uma perícia importante, ele já indica a perícia ali. Obviamente, o delegado ele tem a discricionariedade de deferir ou indeferir. Mas essa discricionariedade não é decisionismo. Essa discricionariedade não é arbitrariedade. Se ele indeferir, ele vai ter que fundamentar juridicamente por que ele está indeferindo. Mas é algo muito pouco usado e pode ser, Alex, até o tema de nossa próxima live, a representação do advogado, requerendo que seja instaurado inquérito. E aí não precisa fazer o boletim de ocorrência. A partir dessa representação, nós já instauramos o inquérito policial. O advogado, no final da oitiva, ele pode pedir, se o cliente dele já está indiciado, ele pode pedir, a lei não diz isso, mas obviamente é compatível com o sistema constitucional, o desindiciamento. O delegado indicia, o advogado fala na peça dele pedindo desindiciamento. A gente está discutindo picuinha, a gente está discutindo mesa de bar, a gente está discutindo barraco, baixaria? Não, estamos discutindo o direito. O delegado lendo, fala, não, realmente aqui tem razão. Realmente aqui tem razão. E assim que funciona, Deixa eu dar um exemplo concreto que aconteceu recentemente comigo aqui. A polícia, olha a importância da atividade da defesa. É outro advogado também que atua com muita lianeza. A polícia militar trouxe um preso com vários pés de maconha. Tinha uns 10 pés de maconha. E aí eu já estava decidido a ratificar a prisão no 33, a ratificar a prisão no tráfico de drogas. Aí veio a pessoa da zona rural com esses pés de maconha. E a polícia também trouxe vários saquinhos de embalagem. Isso já era quase à noite, já era praticamente do anoitecer. Esse saquinho de embalagem, ordinariamente, me indica que ele ia embalar a droga, ele ia dolar a droga para vender a droga no varejo. Eu estava convencido e ninguém me tirava da cabeça naquele momento de que era tráfico de drogas. Já tinha feito despacho ratificador. Vem o bendito do advogado e fala, não. Ele plantava para usar. Estou utilizando o exemplo meramente acadêmico. Tá? Eu não estou aqui como delegado, eu estou aqui como professor. Esse advogado chega, é até o que está descrito aí na bio. Fala, não é para uso. Não é para tráfico, é para uso. E ele vai, fundamenta por escrito, pede para não ratificar e vem e diz, esses saquinhos aqui é porque a mãe dele trabalha no mercado vendendo tempero. E aí o advogado corre, traz foto do tempero, traz saquinho com tempero, traz testemunha que era para vender o tempero. Eu fiz o quê? Grebei minhas pernas. Desratifiquei o flagrante e botei no 28. O advogado gritou? O advogado bateu na porta? O advogado saiu com a carteira da OAB? Eu tenho prerrogativa. Saiu? Não. Com muita educação, inclusive com jurisprudência, que ele não saiba, que eu nem sabia, com jurisprudência
de como que o Supremo age diante da plantação. Aqui, doutor, ó, tem jurisprudência do Supremo dizendo que essa plantação aqui é para uso. Esses saquinhos aqui é da mãe dele, ó a mãe dele aqui, ó a testemunha dele aqui. Vontade de fazer a prisão eu tava. Mas precisou ele gritar? Precisou ele bater? Não. Artigo 28, uso. Acabou. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição foi cumprido, o advogado... chega a arrepiar, porque esse negócio é lindo demais. O artigo 5º da Constituição foi cumprido, o advogado foi assistido. O preso foi assistido pelo advogado, o advogado participou do ato. O advogado participou do ato. Agora imagina se fosse o contrário. Imagina se naquele momento eu não conseguisse ter aquela interpretação ou o caso concreto não pudesse ter aquela interpretação. Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Também comigo, todos exemplos meus e todos com finalidade exatamente acadêmica. Uma vez o certo cidadão fez disparo de arma de fogo contra o hospital, fez uma pessoa de refém, tudo no mesmo contexto, dirigiu embriagado e foi preso com arma de fogo, tudo no mesmo contexto. E aí o advogado entrou no gabinete, isso eu estava de plantão, e conversou comigo, mas uma educação, um padrão que é a regra, tá? É a regra. A regra é essa. Isso não é exceção, não. Aí o advogado chegou, obviamente, exercendo a função dele, e falou, doutor, meu cliente está errado, mas arbitra fiança. Arbitra fiança. Eu falei, doutor, se eu arbitrar fiança para ele, eu tenho que arbitrar fiança para mim também. É o crime dele e minha prevaricação. Eu já saio daqui com fiança arbitrada para nós dois e o senhor advoga para nós dois. Ele deu risada, falou, a gente, obviamente, é uma brincadeira, fiz o flagrante. E depois ele ainda comentou brincando aquilo. Porque nós não somos inimigos, minha gente. Tira isso da cabeça, vocês jovens. Vocês que estão aqui, ó, como a Beatriz, como fala, nós estamos discutindo o direito. O direito. Se o sujeito vai preso, se o sujeito vai condenado, se o sujeito não. As decisões podem ser falhas? Podem. Injustiças podem acontecer? Podem. Porque ninguém é perfeito. O direito é dirigido por homens e os homens são falhos. Assim como pode haver erros da deputada que supostamente manda matar o marido, assim como pode ter erro do espírita que supostamente molesta os fiéis, assim como pode ter erro do padre que supostamente está corrompendo quem faz as doações. O erro pode acontecer. Mas quando você tem uma decisão correta, fundamentada, motivada, ela é discutível. Em nenhuma instância, todas as decisões são discutíveis. Dentro do direito, você vai para as fases e recorre nas fases competentes. Então, nosso bate-papo de hoje, eu acho que eu até me alonguei demais. Meu Deus do céu, 1 hora. Era para ser 30 minutos, já tem 1 hora. Obrigado aí pela paciência, mas o nosso bate-papo somos colegas, não somos inimigos. Eventuais restrições que há em nome do direito, porque os direitos não são absolutos e ali está se investigando crime. E quando se investiga crime, está defendendo direitos da sociedade. Quando se investiga crimes, está defendendo direitos da sociedade. E aí, eventualmente, precisa haver limitação do direito da defesa, muito mais do que há no processo. Lá no processo, a ampla defesa é ampla, com redundância e tudo. O contraditório é amplo. Aqui, eu falo que eu tenho ampla defesa e eu tenho um contraditório mitigado. Beleza, minha gente? Vamos pensar nisso. Vamos, independentemente de lei, independentemente de prerrogativa, nós somos colegas. Nós não estamos em hierarquia. O juiz não é maior que o delegado, que é maior que o promotor, que é maior que o advogado. Nós somos colegas, cada um na sua gaveta constitucional. A Constituição nos botou bonitinho lá, cada um na sua, para poder buscar o quê? Buscar o bem comum. Buscar garantir o regime democrático, o Estado democrático de direito. E é para isso que a gente está aqui. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Embora cá, que eu falei que ia dar pausa, eu me empolguei porque isso é um assunto que me empolga. O Ítalo está pedindo para falar sobre a cadeia de custódia. Muito importante isso, Ítalo. E também está muito difícil já de se implantar. Anota aí, Alex, para a gente falar sobre a cadeia de custódia. Aqui fala, Beatriz, Rita, abração. O Ítalo está falando aqui perfeitamente.
O Ítalo está dizendo, diante da indisponibilidade instaurado o IP não pode ser arquivado na delegacia. Esse assunto, Ítalo, ele dá um tema interessante para a gente bater papo aqui de novo. Essa participação de vocês é importantíssima para o nosso bate-papo, porque veja, o inquérito instaurado há de se ter o controle. Não existe instituição superpoderosa na República, apesar de algumas aí quererem ser. Umas controlam as outras e assim como diz Montesquieu, todos os poderes devem viver harmonicamente. E o nosso queridíssimo, saudosíssimo e que eu sou fanzaço, Luiz Flávio Gomes, diz que essa estrutura ela deve se trazer a todas as esferas de órgãos de poder, não só no máximo do legislativo, executivo e judiciário. Mas uma vez instaurado o inquérito ele não pode ser arquivado na delegacia. O delegado ele pode indiciar, o delegado pode não indiciar e o delegado pode, indiciando, olha que bacana, o advogado fundamentar e ele voltar atrás e desindiciar, que é o desindiciamento. Mas instaurado o inquérito, ele deve seguir o seu fluxo. Assim como o rio corre para o mar, o inquérito corre para a justiça. O pacote anticrime ele diz agora que o inquérito é arquivado pelo promotor de justiça com controle do PGR. Está suspenso. Tá? Precisamos ver como é que vai ficar isso. Por enquanto, continua a regra antiga do artigo 28. O inquérito é arquivado numa decisão administrativa do juiz. Então, o promotor também só pede, o juiz arquiva e aí vai haver um controle também do PGR. No final das contas, eu acho que não tem muita mudança, porque a decisão final sempre vai ser do órgão titular da ação penal. Gabi, abração. Roberto, abração. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Direito Descomplicado. A Deisiane foi minha aluna. Acho que foi. Eu tô vendo a foto, tô cego aqui, tá? Mas eu acho que a Deisiane foi minha aluna. Abração, Deisiane, Wagner, Tássio, Adson. A Adson falou aqui. Já respondi. Adson não, o Edson. Perdão, Edson. O Edson falou do advogado participar da oitiva dos outros. Pode participar. O advogado ele pode participar de todos os atos, mas também pode ser limitado. Só vai haver nulidade se ele for impedido de participar do cliente investigado dele. Dos outros, o delegado pode falar, se o advogado participar aqui atrapalha a investigação. E aí, em nome do interesse maior da coletividade, pode não participar. O Tássio está falando, na nossa profissão tem alguns que se sentem deuses. Em todas, Tássio, em todas as profissões. A democratização do estudo, que é muito recente e talvez muito longe da efetivação, que causa isso, sabe, Tássio? Se você parar para fazer uma análise histórica, de eu primeiro ter o estudo superior na Europa, de eu ter que sair para a Europa para fazer o estudo superior, e depois só nas altas castas, hierarquicamente, patrimonialmente falando, poder ir para a Europa por cotas de branco indo para a Europa estudar, e depois aqui a seleção ser feita no vestibular, porque uma pequena elite tinha acesso à educação, e essa pequena elite que tinha acesso à educação chega às universidades. A Bahia, que é meu estado, eu sou jovem, olha para mim, vocês não me dão 20 anos, né? Olhando para mim assim, e no copo do Batman, vocês não me dão 20 anos. Quando eu passei no vestibular, na Bahia tinha uma faculdade pública e 2 particulares de direito. Depois veio o boom das faculdades, o estado de Minas Gerais viveu isso antes, a democratização, todo mundo entra na atividade, e aí há aqueles que talvez, por baixa autoestima, ou não sei porquê, não querem discutir o direito, querem discutir miudeza, querem discutir baixaria. Isso é horrível, não é isso que faz um bom advogado. Tá? Eu estou na academia há 10 anos, tem 10 anos que eu entro na sala de aula para conversar com meus alunos, e vou fazer isso até eu conseguir fazer. Acho que até na missa de 7º dia eu vou dar aula. E estamos aqui para discutir o direito. Esqueçam essa aí de se sentir Deus, de se sentir superior, de se sentir a porra qualquer que seja, porque nós somos operadores do direito, nós somos juristas, nós somos colegas. Qual é a diferença do advogado, do delegado, do promotor, do juiz? A diferença são as atribuições constitucionais.
Sabe o engenheiro? O engenheiro não faz uma casa? E se ele fizer a casa com parede e teto, acontece o quê? Cai. Para a casa não cair porque só tem parede e teto, ele vai fazer o quê? Várias vigas. Esse é o Estado Democrático de Direito. Tem várias vigas para sustentar essa bodega. A advocacia é uma viga, a polícia judiciária é uma viga, a polícia militar é outra viga, o judiciário, o Ministério Público, a defensoria. E assim nós precisamos trabalhar harmonicamente para que essa bodega não caia. E essa bodega eu estou falando do Estado Democrático de Direito, e todas as decisões, inclusive as decisões do inquérito policial, elas devem refletir o Estado Democrático de Direito. Bora ver o Ítalo aqui. Abração, Ítalo. Ítalo está falando da entrevista prévia perfeito, a entrevista prévia do advogado com o cliente. Essa entrevista, Ítalo, inclusive, ela gera nulidade e vai gerar crime de abuso de autoridade. Ela tem que ter. Se o seu cliente está preso em qualquer repartição, ainda que seu cliente esteja, obviamente, em estado de normalidade constitucional, isso não é possível, nem em estado de exceção isso é possível, mas ainda que se a gente falasse numa inconstitucionalidade, de uma incomunicabilidade, o direito a ter acesso ao cliente reservado e particular, ele é sagrado. Obviamente você não vai chegar, por exemplo, no presídio, chutando as portas do presídio e falando eu tenho direito de me entrevistar com o cliente. Você vai chegar educadamente com o diretor do presídio, que por sua vez também vai chegar educadamente contigo, porque todos são urbanos, todos são civilizados, todos são ali maravilhosamente discutindo direito. Falar, o meu cliente está preso aqui, eu preciso me entrevistar reservadamente com ele. Ponto. E tem que entrevistar. Se não entrevistar, você como operador do direito vai tomar as medidas cabíveis. Sem precisar tirar a carteirinha vermelha, sem precisar jogar sapato para cima, sem precisar enfiar dedo na cara e falar que você é engenheiro civil formado, não é cidadão. Entendeu? Mas é perfeito aí o que o Ídolo falou. Lúcia, abração. Ju Pacheco, Perry Rocha, brigadão, viu, gente? Todo mundo aí. A Rosângela, que saudade de você. Rosângela foi minha aluna. Rosângela pergunta, mesmo quando no inquérito não esteja formalizado no nome do cliente? Rosângela, sua pergunta, gente, vocês ficam comigo, vocês não me deixam só não. Vinícius, abração, viu, Vinícius? Vinícius, meu colega, delegado, colega de turma, grande abraço. Rosângela, na persecução penal nós temos 3 níveis de cognição. Isso é muito bom sabermos, isso também da outra live. Nós temos o nível de possibilidade, possivelmente o sujeito agiu no crime, então ele é um mero suspeito, que pode evoluir para um juízo de probabilidade, aí ele tem que ser indiciado, se houver elementos de justa causa. Esse juízo de probabilidade, ele não é de certeza, ele é o que vai fazer o Ministério Público, se concordar, denunciar. E o juízo de certeza só vou ter após a instrução probatória no processo, depois do devido processo legal. O juízo de certeza é quem vai fundamentar uma absolvição, uma condenação. Então, Rosângela, não vai existir inquérito sem a formalização do nome do cliente. Pode haver ali, porque o Supremo não permite instauração de inquérito, por exemplo, como era denúncia anônima. Então, pode haver umas diligências preliminares para apurar o suspeito. A partir do momento que eu instauro uma portaria ou que se instaura um inquérito por flagrante, é preciso dizer contra quem se instaura. Eu não posso instaurar inquérito contra pessoa anônima, a não ser se não souber. A não ser se a autoria for uma autoria a apurar. Beleza, Rosângela? Brigadão pela pergunta, saudade de você. Wilton, boa noite. Jéssica, boa noite. Jéssica, saudade também. Jéssica foi de minha primeira turma. Eu não posso falar agora que ela foi de minha primeira turma, porque Jéssica, eu falei aqui quantos anos eu estou na sala de aula. Excelente aluna, excelente advogada, saudade da turma toda. A gente podia marcar uma festa com a galera da sua turma. Murilo só postando foto de Trancoso na vida boa. Jânia também, minha aluna. Minha gente, muita gente, obrigado. Dri, Léo, você viu que hoje eu tô com
a Garça aqui, né? Estamos precisando de Garça. Albertinho, meu colega, amigo, irmão, aí também, todo mundo aqui. Igor, Lai, Rebeca, Isadora. Bom, minha gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Vou voltar a fazer mais lives, sabe? Eu estou distante das lives. Nesses 2 últimos anos aí, por conta do doutorado, não tive como parar para fazer as lives igual a gente fazia quase todo dia de madrugada, né? Nossas madrugadas eram lives. Mas agora que eu terminei, vamos fazer live direto. O Ítalo está falando dos juízos, vamos fazer uma live sobre isso, Ítalo. O juízo na persecução penal, ele sai da mera possibilidade de autoria, e aí se não confirmar essa mera possibilidade já era, não tem como eu continuar, mas ele pode evoluir para a probabilidade, que justifica na probabilidade o indiciamento e a denúncia, e se ele evoluir na instrução processual para certeza, eu só posso ter a certeza depois da instrução processual, aí o juiz condena ou absolve, tá? É por isso que eu, nos meus relatórios e nas minhas peças, eu nunca posso dizer, com certeza o sujeito matou. Eu posso dizer, é muito provável. Eu tenho plena convicção de que isso aconteceu. Porque eu estou sendo técnico. Eu estou trabalhando direito. Eu sei que certeza, o juízo de certeza, só depois da instrução processual. Eu não estou dizendo que porque eu estou colocando que é provável, que é possível, que eu estou com dúvida. Não. Se eu tivesse dúvida, eu não tinha indiciado. Dentro do juízo que me compete, que vai da possibilidade para a probabilidade, eu estou convicto. Agora, a certeza quem vai ter é o seu juiz, que está com a batata na mão para condenar ou absolver. Que atividade difícil, que eu não queria. Mas admiro demais os que querem. Alci está chegando agora e está mandando não embora. Cara de pau, viu? Cara de pau. Então, minha gente, é isso aí. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa no zap. Diego, grande abraço, meu amigo Diego. Eu também não estou bom contigo porque você não botou nossa entrevista no ar, tá? Estou profundamente magoado. Nós vamos ter que fazer outra para essa mágoa passar, viu? Inclusive, Diego, só um parêntese aqui, deixa eu falar uma coisa com o Diego aqui. Diego formou agora, parabéns. Eu estou profundamente chateado de ver a foto da formatura de vocês. Gente, que tristeza ver meus alunos formando, recebendo diploma através de um vidro, sem festa, sem... Isso está me deprimindo tanto. Conversei com Maria ontem. A gente vai fazer uma festa, viu, Diego? Nem que seja só comigo, mas nós vamos fazer uma festa. Eu digo só comigo e a turma toda, a galera da turma toda, porque eu estou muito deprimido de ver vocês recebendo diploma atrás daquele vidro, tá? É o que mais me magoou nessa... Quer ver? Daqui a pouco eu tô chorando. Mas é o que mais me magoou nessa quarentena é ver vocês formando dessa forma. Porque meu medo na minha formatura era de eu não viver para formar. Porque eu queria formatura, queria festa, queria aquilo tudo. E ver vocês recebendo o diploma por trás daquele vidro, tá? Mesmo que me matar. Aí eu nem tô comentando por isso, tá? Mas nós vamos fazer uma festa. Eu bati aqui, perdi foi tudo. Ah, tá, Diego é da turma do fim do ano. Então, tranquilo, Diego, tranquilo. É que eu vi o de Maria e tô vindo. Pois é, formar sem me pagar a Heineken. Vamos sim. Deu um delay de 6 meses. É porque Maria era da mesma turma que Diego e Maria me mandou a notícia que ela formou. Então era isso, minha gente. Vamos finalizar por aqui, tá? Vamos manter uma dinâmica aí de mais lives, tá bom? Agora estou com um tempo mais sossegado, dinâmica de mais lives, assuntos mais tranquilos. Hoje nós falamos aí sobre esse direito sagrado do advogado participar do interrogatório e participar ativamente, tá? Você, advogado, participe ativamente. Peça pela ordem, faça pergunta, formule quesito. Se você acha que os quesitos que foram formulados não estão suficientes para a sua defesa, formule quesito, participe ativamente. O delegado indiciou, protocole o pedido de desindiciamento. Se ele manter problema dele, você recorre depois. Participe ativamente, porque você, advogado, é fundamental à investigação, ao processo e à manutenção do Estado de Direito. A única coisa que eu estou discutindo aqui é que nenhum direito é absoluto.
Perdão pela tosse. Tá bom, minha gente? O pior da live é a hora de encerrar. Me dá uma dor para encerrar, mas vou encerrar. Fique com Deus, se cuidem e até a próxima, pessoal. Abração.